Agora nós vamos explicar, caso a caso, quanto à apresentação da documentação das reservas de vagas, começando pela comprovação de renda necessária para quem optar pelas reservas P1, P2, P3, P4 e P5, ou seja, a tal de renda familiar bruta por pessoa da família igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Como é que faz para comprovar? Bom, vamos repetir. O salário mínimo e meio de 2021 é de R$ 1.100. Então, um salário mínimo e meio significa R$ 1.650. R$ 1.100 mais 550, que é meio salário, por pessoa que mora na sua casa, parente ou não. Se a pessoa mora sobre o mesmo teto, está valendo. Traduzindo, junte a renda de todas as pessoas que moram na sua casa. Renda bruta quer dizer renda total, sem desconto. O valor bruto da renda de todas as pessoas que moram na sua casa sem desconto, você divide pelo número de pessoas que moram na mesma casa. Então, eu me enquadro na ação afirmativa de baixa renda, pois esse valor é abaixo de um salário mínimo e meio. Como é que eu faço para comprovar isso? Vamos lá. Bom, tem vários anexos. Você vai preencher o anexo 3 e o 3A, que são formulários voltados para questões socioeconômicas. Ali, para comprovar, você pode, por exemplo, colocar comprovante de endereço, como uma conta de água, luz, que pode ser também escrito à mão do próprio punho. Precisa de documentos com fotos de todas as pessoas da sua família. Isso é carteira de identidade ou então carteira de trabalho, por exemplo. Precisa de uma declaração do responsável da família dizendo que ele não recebe pensão alimentícia. E sobre os comprovantes de renda, nós temos uma lista de vários exemplos no edital do processo seletivo. Vou citar alguns. Por exemplo, se o trabalhador for assalariado, ele pode ter o que a gente chamava de contra-cheque atualizado. Se ele for um trabalhador rural, ele pode ter um movimento de extrato do banco, imposto de renda, notas fiscais das coisas que ele vende. Se ele for um aposentado ou pensionista, tem um extrato do benefício do INSS, né, ou imposto de renda. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma renda de aluguel de um imóvel, também pode colocar o contrato registrado em cartório do aluguel desse imóvel, né? Então, ou ainda assim, se a pessoa está desempregada ou ela é do lar, mas ela tem um termo de rescisão de contrato, pode colocar uma declaração do próprio punho dizendo qual é a condição que ela está de trabalho naquele momento. Bom, e se a renda da família for gerada hoje por programas como Agente Jovem, Bolsa Família, ProJovem, você deve colocar? Não, não deve. Por quê? Porque esses programas de transferência temporária de renda, eles não são somados à renda familiar. Agora vamos falar sobre outros aspectos das ações afirmativas que devem ser comprovados. Pessoa com deficiência. É aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Para comprovar essa condição, você apresenta um laudo médico original emitido nos últimos 12 meses para a reserva de vagas para pessoa com deficiência, que a gente também chama de PCD. Então, lá no formulário, nós temos esses que são, a gente chama EP1, EP3, EP5 e EP7. Então, essas pessoas, além da escola, precisam também comprovar que possuem alguma deficiência. E aí, para comprovar a deficiência, além do laudo médico, nós temos alguns documentos específicos. A agricultura familiar. Para comprovar que o candidato é de agricultura familiar, é necessário preencher o anexo 1 do edital, aquele que todo mundo vai preencher, né? E também colocar um comprovante de que a pessoa mora em uma comunidade rural.
ou é pescador, por exemplo. E para isso, nós temos vários exemplos de documentos, como, por exemplo, certidão, declaração de associação de classe, da Embrapa, da Emater, do INCRA, e assim você pode comprovar que se enquadra como agricultor familiar. Para todos os casos de ações afirmativas que são voltados pela reserva legal, você deve comprovar que você estudou sempre em escola pública. Para isso, você apresenta o seu histórico escolar ou a declaração da escola pública que comprove que você fez o ensino fundamental para aqueles que vão concorrer ao ensino médio integrado, o ProEja, ou então que você fez todo o ensino fundamental e também o médio, no caso dos candidatos aos cursos técnicos subsequentes do IFB. Sobre os candidatos que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas, se você se declara preto ou pardo, você deve preencher o anexo 2A. Se você é indígena, preenche o anexo 2A e 2B e junte os demais documentos para apresentação.